sobre como despertar o interesse do nosso cliente. O que faz o cliente querer comprar da gente? Independente do segmento de joia, do segmento de vestuário, do segmento de maquiagem, de astrologia, psicologia, terapia, independente da profissão, o que faz o cliente querer comprar o nosso produto? Gente, quanto mais a gente desperta o interesse do cliente, mais a gente consegue fazer com que ele fique conectado, porque hoje toda a nossa divulgação está nas redes sociais. Quando nós não tínhamos as redes sociais, nós tínhamos que fazer divulgação em rádio, tínhamos que fazer divulgação em revista, participar de feiras, para poder a nossa marca estar ali sendo vista pelo cliente. E a gente dependia muito da propaganda de boca em boca, né? Essa propaganda continua sendo a melhor, sem sombra de dúvida, mas hoje nós temos a internet para poder trabalhar por nós, para poder divulgar o nosso negócio, expandir o nosso negócio. Só que nós temos sim que alimentar essas redes sociais. Não adianta nós esperarmos só que o nosso cliente divulgue o nosso negócio, porque isso vai ser um pouco mais lento. E como a internet é um meio que atinge muitas pessoas, então quanto mais a gente alimenta as redes sociais, seja o canal aqui do Instagram, seja qualquer outra rede que tem tantas aí que todo mundo está ativa nela, você deve sim alimentar essas redes. E como que você vai fazer isso? Ana, eu tenho que aparecer? Sim, você tem que aparecer. Por quê? Porque as pessoas compram primeiro você, né? Como que eu fiz quando em 2018, quando eu dei a mudança no meu negócio, eu reposicionei toda a minha marca? Como que eu mudei o meu posicionamento? No início, eu era simplesmente mais uma que trabalhava com acessório para noivas. E aí, fiquei uns bons anos assim, competindo com a concorrência, de preço, perdendo cliente porque, eu vou pensar, não sei, porque o cliente não tinha desejo, ele não tinha interesse no meu produto. Eu era mais uma igual a muita gente. E aí, em 2018, eu repaginei toda a marca. Eu fiz um curso alto, eu investi alto em mim e eu comecei a enxergar de outra forma, que eu tinha que me posicionar da forma que eu queria me comunicar com o cliente, atrair, despertar o interesse daquele cliente ideal, não o interesse de qualquer cliente. Eu queria atingir o cliente do alto ticket e eu queria atingir o cliente que se interessasse, que tivesse desejo pela minha marca. Porque dessa forma você consegue sim trabalhar o preço alto e consegue oferecer um serviço exclusivo. E eu passei a me comunicar com esse público. Então eu mudei toda a minha estratégia, toda a minha comunicação nas redes sociais, toda a minha embalagem, toda a minha aparência aqui, aparência mesmo, cabelo, maquiagem, vestimenta, formas de falar, tudo isso eu me posicionei diferente do que eu vinha já fazendo. Para a gente ter resultados diferentes, nós temos que mudar. Não adianta querer ter o mesmo resultado fazendo as mesmas coisas. Então eu mudei por completo. Eu mudei também a forma como eu postava nas redes sociais, as cores que eu passei a usar. Tudo isso comunica. Você está comunicando com o seu cliente. Ou você está comunicando coisas boas, passando coisas boas, ou você está comunicando que você é mais uma igual a todo mundo. E aí, então, quando você começa a despertar os desejos, os sentimentos de visão, audição, olfato e paladar, você consegue agregar no seu cliente, você consegue mostrar para o seu cliente que você é diferenciado. Ana, como é que é isso, despertar os sentidos no cliente? Vamos falar do primeiro ponto, visão. A visão engloba tudo. Então, por isso que eu falo da importância de você aparecer, porque o seu cliente vai comprar primeiro você. Ele vai comprar
ele vai gostar da forma que você se comunica, ele vai gostar da forma que você se apresenta para falar com ele, como você se preocupa para estar de frente para ele. Ah, hoje eu vou fazer um stories, eu não vou acordar de qualquer forma ou vou fazer um stories de qualquer forma. Não, eu vou me apresentar como eu quero que o cliente me veja, como eu quero me comunicar com ele. Se eu me comunicar de qualquer jeito, se eu me apresentar de qualquer jeito, eu vou estar me comunicando com aquele cliente que não quer o exclusivo, que não quer viver uma experiência, que não quer pagar mais alto. Eu vou estar me comunicando com aquele cliente que quer preço. E quando eu me posiciono de uma forma autêntica, aonde eu coloco a minha personalidade em jogo, eu vou estar me comunicando com um cliente que vê valor na minha marca. E isso vai despertando interesse. Hoje ele me observa, amanhã ele observa novamente, no dia seguinte novamente, ele começa a rolar as fotos do feed e começa a ver que as fotos conversam exatamente com a forma como eu me apresento. Tudo tem que estar em harmonia. Então, a forma como você se veste, a forma como você se comunica, a forma como você bota no seu Instagram, as fotos que você bota, são fotos de qualquer forma, são fotos só de produtos, ou você aguça o interesse do cliente em saber como que usa aquele produto, como que aquele produto pode ser útil para ele. Tudo isso você vai despertando. O cliente ele não vai abrir hoje o seu Instagram e vai comprar de você. Ele vai ficar te namorando, até dizer assim, ó, hoje eu vou comprar, hoje eu preciso disso, hoje eu quero. Então, para ele namorar, ele precisa se encantar com a sua vitrine. Eu sempre digo que o Instagram é uma vitrine. Seja o Instagram ou qualquer outra rede social, é uma vitrine sua. E essa vitrine precisa estar de acordo com a sua aparência. Não adianta você postar coisas bonitas na sua vitrine e você aparecer de qualquer jeito. Ou não aparecer. Quando você não aparece, você não conecta. As pessoas precisam saber de quem é a Ana que está atrás da tela. Quem é a Aline que está atrás da tela. Quem é a Tati que está atrás da tela, de tudo aquilo que ela mostra. Quem é que está cuidando dessa marca, gerindo essa marca. Elas precisam criar essa conexão. Então, quando eu fiz essa reformulação toda na minha marca, eu fiz, só para vocês terem uma ideia, eu mudei como eu me apresentava, como eu aparecia, eu mudei as minhas falas. Eu passei a estudar um pouco mais sobre comunicação, como eu queria me comunicar com a cliente, quais as falas que eu poderia colocar ligadas com o meu negócio, que eu ia atrair um público diferenciado do que já existe nos demais. Um exemplo que eu uso sempre, que eu mudei, sempre foi falado sobre acessórios para noivas. Só que acessórios para noivas tem em loja de vestido, tem em lojas que vende acessórios, né? Tem até, talvez numa lojinha de acessórios você encontra ali uma tiarinha, uma coisa de bijuteria que é chamado também de acessório para noivas. Então eu tive que me posicionar diferente. Eu tive que passar a me comunicar com outra fala para as pessoas entenderem que o meu produto é diferenciado. Como a minha linha é semi-joia, então eu passei a chamar as minhas peças de joias para noivas. A partir do momento que eu cortei o nome acessório para noivas e passei a usar joias para noivas, eu passei a me comunicar com outro público. Com o público que quer uma joia para o casamento. Eu passei a não estar mais igual às lojas de vestido que vendem acessórios para noiva, que botam o acessório junto ali com o vestido. Eu passei a me distanciar daquelas que também trabalham com acessório para noivas, porque eu trabalho com joias para noivas. Vocês estão entendendo? Eu gostaria que vocês interagissem comigo para mim saber se vocês estão captando, se vocês têm alguma pergunta. A gente vai conversando aqui, tá? As nossas Talk Class ocorrem todas as quartas-feiras. A minha ideia é fazer ela no outro canal, mas eu não consegui hoje. Mas eu tô feliz que vocês estejam aqui comigo, tá? Mas vai acontecer toda quarta-feira. Então eu vou falar sempre um assunto relevante
no segmento de joias, porque é o meu segmento, mas tudo que é aplicado no segmento de joias, você pode aplicar no seu negócio, certo? Então, voltando, essa comunicação se enquadra na questão de visão do cliente. Ele começa, então, a ver que a minha marca tem um design diferenciado pelas cores, pela qualidade dessas fotos, pela qualidade dos vídeos que eu faço. Se vocês observar lá no IG das Noivas, mais para baixo tem muito vídeos de mim falando sobre como colocar o véu, como usar aquela determinada joia, a diferença de uma peça para ser usada na parte da frente do cabelo e outra para ser usada na parte de trás, qual é o efeito que isso dá numa fotografia. Então, para você que trabalha com roupas femininas, que trabalha com semijoias, que trabalha com maquiagem, que trabalha com astrologia, você pode fazer esses vídeos educando o seu cliente. Porque isso tudo, gente, vai começar de um grãozinho. Todo mundo começa pequenininho. Hoje, para você ver, nós estamos com essa quantidade de pessoas, mas quanto mais a gente vai fazendo, mais pessoas vão chegando e assim vai aumentando. E isso não é diferente com ninguém. Todo mundo começa devagarinho. Então comece a fazer uns vídeos seus falando do seu negócio, educando o seu cliente, porque isso vai despertando interesse. As pessoas vão percebendo que você é autoridade, que você entende do seu negócio. E aí elas vão começar a te seguir, depois vão começar a mandar caixinha de pergunta, depois vão começar a querer saber sobre aquele produto, e aí você vai despertando aquele desejo nela. Outra situação. Quando eu reformulei a minha marca, eu reformulei o meu ateliê também. Por quê? Porque eu queria que as pessoas tivessem, que as pessoas que recebessem, o ateliê em si eu não mudei, eu mudei mais a entrada. Eu botei uma placa, porque eu pensei assim, ó, eu vou me preocupar com esse cliente que chega aqui no meu espaço. Eu quero ter uma placa bonita para ele. Amanhã ou depois, se quiser fazer uma foto na frente do meu espaço. Você já tem que pensar que hoje as redes sociais, todo mundo quer postar tudo. Então a noiva que está vendo uma joia aqui, se tem iluminação legal, se as peças estão expostas de uma forma bonita, ela vai fotografar, ela vai fazer um stories. Isso tudo vai para as redes sociais. Isso tudo vai despertando desejo nas outras noivas que são amigas dela, que estão vendo ela. Quando um profissional traz uma noiva aqui, ele faz um vídeo, isso vai para a rede social dele. Então, tudo você tem que se preocupar. Não adianta você só fazer a sua rede social bonita e aí na hora de receber o seu cliente você não tem essa preocupação com o seu espaço. Você deixa a desejar. Então, assim, não precisa muito investimento, não precisa muito dinheiro, mas sim nós que somos empreendedoras, que somos empresárias, que queremos fazer o nosso negócio ter sucesso, temos que se atentar a esses detalhes. Eles são imprescindíveis hoje para despertar o interesse do seu cliente pelo seu negócio. Uma questão muito importante são as embalagens. Como é a sua embalagem? Como é a sua entrega do seu produto para o seu cliente? O seu cliente hoje, ele sente prazer em pegar uma embalagem sua e dar de presente para alguém, uma joia sua? Como é que é isso assim? Ele compra uma joia, mas a embalagem não é tão aquilo. Tudo isso é envolvente, gente. Tudo isso comunica. Uma embalagem bonita comunica o poder que aquela peça está levando. Da pessoa que vai receber aquela joia. Só pela embalagem a gente já cria desejo. Pela embalagem a gente quer fazer uma foto, a gente quer postar, a gente quer presentear. Então as suas fotos, as suas embalagens também têm que ser pensadas com carinho. Quando eu fiz essa transição, eu pensei muito assim, poxa, olha o quanto eu vou gastar de embalagem, né? Porque uma embalagem bonita hoje é uma embalagem cara. Eu fiquei pensando, mas ao mesmo tempo já me veio aquilo na cabeça. Eu vou agregar isso ao meu valor. A partir do momento que eu mudar a minha comunicação, eu vou estar me comunicando com o cliente do alto ticket e, consequentemente, eu vou conseguir cobrar isso no meu preço. E foi o que aconteceu. A partir do momento que eu comecei a me comunicar com o cliente certo, eu passei a atrair esse cliente que paga mais alto, que quer uma experiência única, que quer uma embalagem sofisticada, que quer presentear com uma embalagem bonita.
Tudo isso enaltece, tudo isso cresce e aí você consegue sim se posicionar ou se distanciar da sua concorrente que está fazendo o basiquinho, que está servindo aquela embalagem simplesinha, com aquela sacolinha simplesinha. Por quê? Porque pensa sempre assim, eu não posso investir agora, eu não posso investir agora, isso é muito gasto para mim. Gente, se você não investe para mudar o seu posicionamento, você não vai conseguir atingir outro público. Você continua focado sempre no mesmo público e vai entrar sempre aquela quantidade de dinheiro todo mês. Não vai mudar. O meu posicionamento em 2018, a minha mudança radical na minha marca, passou das minhas peças de R$150 que eu alugava para R$600 o aluguel. Olha o que é o poder do posicionamento. Quando você se posiciona, estrategicamente você atrai, você desperta o interesse daquele cliente diferenciado, daquele cliente que quer ter uma coisa diferenciada, que quer o exclusivo, que quer viver uma experiência única. Então, se você ativar a visão dele, que envolve as cores da sua logo, do seu Instagram, os seus textos que você envia, que você escreve, a tipografia do texto comunica. Para te dar um exemplo, eu tenho uma menina que faz para mim as minhas artes, e ela é uma menina adolescente, e vira e mexe ela coloca um texto com aquela tipografia caidinha, tipografia mais engraçadinha, e aí eu tenho sempre que lembrá-la de que eu quero que use a tipografia serifa, que é uma tipografia mais clássica, uma tipografia mais requintada. Então isso tudo você tem que comunicar com a sua marca. Ah, minha marca vende roupa de criança, então é legal você usar uma tipografia mais infantil, mais brincalhona, uma coisa assim. Ah, eu trabalho com maquiagem. Maquiagem são coisas mais sofisticadas, mais elegantes. Então vamos usar uma tipografia mais nessa linha, né? Ah, eu trabalho com astrologia. Qual é a tipografia que comunica mais com o seu negócio? Tudo isso comunica. Você tem que botar, se preocupar que você está sendo observada por todo mundo. Então, se você quer se comunicar corretamente, não pode ter ruídos nessa comunicação. Então, você vai o quê? Ah, eu quero uma coisa mais sofisticada, eu quero uma coisa mais séria. Então, as minhas cores vão ser nessa linha. As minhas fotos vão ser mais nessa linha. Pode postar uma foto um pouco mais brincalhona, mais colorida? Até pode, mas sempre seguindo um padrão, porque aquele padrão vai ser a sua comunicação. E esse padrão também tem que ir para a sua imagem. A sua imagem tem que estar de acordo com o que você posta, como é que é as suas redes sociais. Da mesma forma, como é que é o seu espaço de atendimento. Tudo está comunicando o seu cliente. Tudo desperta o interesse dele, ou ele desperta o interesse em querer o seu produto, ou ele, na cabeça dele, quando ele te vê, ele te iguala a qualquer outro. E aí, o que acontece? Você acaba sempre trabalhando e nunca conseguindo elevar os seus preços, nunca conseguindo, porque quando você eleva o seu preço, o seu cliente já reclama. O seu cliente já diz, poxa, mas agora eu te pedi um orçamento, era X, agora já é outro. Por quê? Porque ele não vê mudança no seu posicionamento, na sua comunicação. Ele não observou nenhuma mudança, então por que o seu preço mudou? Entende? E aí você consegue, sim, a partir da sua comunicação e estratégia, você consegue mudar os seus preços. A partir do momento que você consegue mudar os seus preços, a partir do momento que você consegue se comunicar com o cliente certo, você consegue mudar o seu preço. Você vai ajustando a sua comunicação com o cliente que você quer. E aí, quando você fala em audição, o que seria a gente ativar a audição? Né? Nós já falamos na visão, que envolve tudo que eu já falei. Na audição, os sons. Quais os sons que você está colocando aqui para o seu cliente que te vê todo dia, nas suas postagens? Que tipo de som? Isso também comunica.
Isso também mostra qual é o seu estilo. Tudo isso tem que estar de acordo com a sua imagem, com as suas fotos, com a sua rede social. Por quê? Porque não adianta, por exemplo, imagina eu colocar um som agora de heavy metal nas minhas fotos, nos meus chamados. O que isso tem a ver com a minha marca? As pessoas já estão acostumadas com blue, as pessoas já estão acostumadas com uma música mais clássica. É o meu estilo. Isso vem da minha personalidade, que é um pouco mais alinhada, que é um pouco mais sofisticada. Então, isso tudo comunica. Você também tem que comunicar dessa forma, para ativar os sentidos do som, da audição do seu cliente. E quando você fala com ele, quando ele manda uma mensagem para você, como é que é? Você simplesmente escreve por texto ou você aguça a audição do seu cliente, mandando um áudio? Porque quando você manda um áudio para o seu cliente, você está aguçando a audição dele. Ele já consegue sentir no som da sua voz, é mais doce, é mais autêntica, é mais delicada, é mais enérgica. Tudo isso transmite. Então, quando a pessoa ouve a sua voz, ela já sente uma coisa mais gostosa, ela já se sente mais íntima, entende? Você está aguçando o sentido da audição. E isso também no seu espaço, quando você recebe o cliente. Qual é o som que ele escuta quando ele entra no seu ambiente? É tudo em silêncio, não costumo botar som. Então, passe a colocar, porque isso tudo envolve, tudo mexe com o sentimento. E quanto mais você aguça os sentidos, mais você transmite para o seu cliente sentimentos, mais ele se conecta com a sua marca. Aí ele se conectou de todas essas formas com você e quando ele vai na concorrente não tem nada disso. Quem que vai ganhar o cliente? Talvez ele nem vá na concorrente, ele já feche direto com você, porque você mexeu com os sentidos dele, certo? E aí, quando a gente fala de olfato é a mesma coisa. Você vai chamar o seu cliente para o seu espaço. Qual é o perfume que tem no seu espaço? Ele comunica com o seu cliente o que você quer transmitir sobre o seu espaço. Eu vi aqui que tem a Aline que trabalha com astrologia, né? Eu vi no nome dela ali. Qual é o perfume que tem nesse espaço que a Aline atende? Qual é o perfume que tem num espaço de maquiagem? Isso tudo você aguça os sentidos do seu cliente. Você vai servir um café para ele, você está aguçando os sentidos do olfato. Tudo isso mexe com os sentimentos, certo? A mesma coisa o paladar, se você puder servir alguma coisa para o seu cliente. Quanto mais envolvimento ele tiver com a sua marca, mais sentimento ele vai gerar. O cliente pode esquecer o desconto que você fez para ele, mas o que você fez ele sentir no seu ambiente, ele não vai esquecer. Então deixe bem claro isso, que você vai despertar no seu cliente o interesse pelo seu negócio já quando ele começa a te observar. Tem pessoas que dizem assim: Ana, eu não consigo trazer o cliente para o meu espaço. Mas por quê? Porque, o meu espaço é tão bonito, meu espaço é tão aconchegante, eu sirvo um café gostoso, eu tenho um ambiente gostoso, perfumado. Tá, mas como é que você está atraindo o seu cliente quando ele está lhe observando? Porque esse interesse, despertar o desejo dele pela sua marca, vem aqui das redes sociais, da tela. É através da tela que ele vai despertar isso para depois chegar em você, para depois chegar no seu escritório. É diferente que antigamente não existia isso. A pessoa tinha que chegar no seu ambiente. E aí sim você recebia ela com um espaço gostoso, um café gostoso. Hoje não. Hoje o primeiro contato com o seu cliente é nas redes sociais. Então não deixe de receber o seu cliente. Inclusive hoje eu coloquei aqui nos meus stories uma sequência de informação sobre atendimento via direct WhatsApp. Quando você recebe uma mensagem do seu cliente, não deixe de responder essa mensagem, principalmente com o áudio. Porque o áudio conecta, a voz conecta, a voz transmite tanto se a pessoa está chateada, se ela está cabreira, se ela está nervosa, se ela está feliz, se ela está satisfeita.
a voz transmite isso. Então, você falar com o seu cliente através da voz, em vez de escrever um áudio, você já se conecta com ele muito mais, muito mais do que um texto. Então, não economize. Recebeu uma mensagem, oi, tudo bem? Manda um textinho. Logo em seguida, já fala o nome da pessoa. Já fala por áudio. Não deixe de ligar os sentidos da audição com o seu cliente. E aí, quando você... Tá, então nós falamos já sobre os sentidos de visão, audição e olfato, né? E aí, como que você vai despertar? Ah, Ana, tudo bem. Eu já entendi que eu posso fazer isso. E o que eu posso... como que eu posso mostrar para o meu cliente que ele pode, além de ver as minhas coisas aqui na internet, como que eu vou trazer ele para o meu espaço? Como que eu vou despertar o interesse dele pelo meu negócio, para chegar até mim, para ver as minhas peças? Primeiro você vai despertar o desejo dele e o interesse dele pelo seu produto nas redes sociais, aparecendo, se comunicando, mostrando autoridade. O que é mostrar autoridade? É mostrar que você entende do seu produto. E como que você vai mostrar isso? Ah, hoje eu vou fazer um stories falando que esse colar aqui pode ser usado com um decote um pouco mais aberto. Se você quiser usar ele por cima de uma gola alta, ele vai ficar muito bonito. Dando dicas para sua cliente. Mostrando que você entende do que você vende. E não só botando fotos no feed. Fotos por fotos todo mundo faz. Você tem que se destacar. Se você não se destaca, você não desperta interesse, você não desperta desejo. E quando você aparece, Ana, posso aparecer assim, oi pessoal, eu tô aqui com o cabelo molhado porque eu saí do banho agora, mas eu queria falar dessa joia aqui. É assim? Não, jamais. Você vai aparecer uma mulher elegante, uma mulher que trabalha com um público seleto, que vende joias elegantes para mulheres elegantes. Ah, Ana, mas esse não é o meu público é público mais humilde. Mas aí entra a sua comunicação. Se você quer se comunicar com pessoas que querem somente preço, você vai se comunicar assim de qualquer jeito. Se você quer se comunicar com pessoas que pagam mais alto para que você possa prestar um atendimento diferenciado, para que você possa... Oi, Rê, boa noite, que bom lhe ver aqui. Então, se você quer atingir um público diferenciado, você tem sim que se preocupar com a sua apresentação. E aí você vai despertando autoridade. Então você vai falar do seu produto, você vai falar como ele pode ser usado, você vai colocar depoimentos de clientes, peça depoimentos. Não tem problema nenhum você vender um produto e depois mandar uma mensagenzinha para sua cliente dizendo, olha, você se agradou do produto, da corrente que você comprou ou da consultoria que eu lhe prestei, né? Da terapia, psicologia, você gostou? Você pode me dar um depoimento? A pessoa mandou em depoimento e você pergunta se você pode publicar. E publique. Quanto mais depoimentos você tiver dessas clientes, mais interesse você vai despertar nas outras. Por quê? Porque se você é boa, se as clientes estão dando depoimento para você, opa, eu também vou querer comprar dessa pessoa. Eu também vou querer ter o produto dessa marca. Eu vou querer ter o colar que aquela fulana comprou. Ela ficou tão bonita naquela foto, com aquela peça. Tá entendendo, gente? Não custa nada você pedir depoimento. Peça, quanto mais depoimento você tem, mais autoridade você vai mostrando para suas clientes, mais desejo você vai despertando nelas. E também a importância de você mostrar o seu dia a dia. A gente chama de lifestyle, né? Hoje no meu IG das Noivas eu quase não apareço, tá? Eu tô mais focada aqui na mentoria do que propriamente no IG das Noivas. Mas se vocês puxarem lá para baixo, vocês vão ver quantos vídeos, quantas fotos minhas de família também fui colocando ali dentro. Fotos em harmonia, que esteja mais em harmonia com as cores que vocês usam, né? Para não ficar uma coisa muito perdida ali no meio. Fotos que conectam a sua vida pessoal também. Por quê? Hoje, separar uma marca
um Instagram pessoal, de um Instagram de negócios, não é a melhor opção, coisa que era quase 2 anos atrás, 3 anos atrás. As pessoas faziam muito disso, separavam as duas. Hoje, uma marca, ela precisa ter por trás dela, ela existe por trás dela uma pessoa que vive uma vida normal. E aí, quanto mais você mostra isso, um pouquinho disso, mais você vai despertando autoridade para aquela pessoa, porque ela sabe que além de profissional, você também tem uma vida normal como todo mundo. Então, aparecer de vez em quando, você num passeio, num final de semana, isso é estratégia, isso é comunicação, isso desperta o interesse, desperta o desejo do seu cliente. Deu para entender, gente? Então, assim, de qualquer forma você pode usar isso para o seu negócio. Porque despertar o desejo é a mesma coisa que você quando quer comprar algo. Você começa a seguir a pessoa, começa a olhar o que ela oferece, começa a se interessar pelos stories dela. Todo dia você está olhando pelo que ela está postando e daqui a pouco você decide comprar. Isso é despertar desejo. Mas para você se destacar das outras marcas, você tem que ser especial. Você tem que falar diferente. Você tem que se posicionar diferente. Eu vou dar um exemplo aqui de uma marca de roupas que é bem aqui da minha cidade, bem próxima da minha cidade. Eu sigo ela. Essa menina posta as fotos dela tão bonita, de uma forma tão legal, a maneira que ela expõe o produto dela, que é vestuário, me chama tanto a atenção que eu tenho interesse de comprar as roupas delas. Só que a roupa que ela vende é a roupa que é vendida. Eu vou muito para São Paulo, né? Eu fui agora recentemente que eu precisava comprar fio de metal, então eu fui comprar. E essas roupas que ela vende, eu encontrei lá, né, nessas lojas que vendem em São Paulo e tal. Então assim, ó, eu sei que esse produto custa X. Ela vende por 4 vezes mais. Eu chego a ficar com desejo de comprar as peças dela, mesmo sabendo que o preço de São Paulo é 1/3 do que ela está vendendo. Para te ver o poder que ela desperta em mim, não só nas demais clientes, mas em mim, de eu querer o produto dela, de eu querer comprar o produto dela. Através das fotos que ela posta, através dos sons que ela usa quando ela bota os stories com uma peça, com a foto, o filtro que ela usa, tudo isso desperta desejo naquele produto. Então é isso que você tem que aguçar. Se você vende joia, ache um filtro legal que você valoriza aquela peça. Ache um local do seu espaço que você pode bater uma foto que vai valorizar com uma luz, com um fundo legal. Se você vende consultoria, psicologia, essas coisas, faça um vídeo seu com um fundo legal, com livros, com talvez incenso, coisas assim que conecte com o seu público. Desperte o interesse do seu público. Porque se você não faz isso hoje nos stories, poucas pessoas vão lhe ver no feed. Porque o feed a gente só passa a observar quando os stories chamam atenção. Quando a gente consegue assistir, tem desejo de assistir aquele cliente, aquela marca todo dia, e aí a gente começa a viajar ali no feed, a observar as coisas. Então, quanto mais os seus stories for atrativo, mais você conecta, mais você desperta. Ana, o que eu posso falar sobre o meu negócio para o meu cliente? Gente, tudo. Para que pessoa melhor para falar do seu produto, da sua marca, do seu negócio do que você? Não pesquise no Google, não dê um Ctrl+C, Ctrl+V. Fale da sua forma, fale como você entende do seu produto. A sua forma é única. Não existe outra pessoa que vai falar igual a você. O Google, Ctrl+C, Ctrl+V, todo mundo tem acesso. Agora, a sua personalidade, a forma como você fala do seu negócio, as suas narrativas, as suas histórias. Conte como você começou no universo do seu negócio. Conte como é que você atende o seu cliente. Conte como pode ser usada determinada peça. Conte como é que foi a trajetória sua até agora, esses anos que você está trabalhando no negócio. Conte, se comunique com o seu cliente contando a sua história.
Quanto mais narrativas, quanto mais história que para você às vezes é óbvio, para o seu cliente ele não sabe nada, ele não entende nada. Mostre os seus bastidores. Quando você estiver atendendo, deixe o celular ali mostrando o seu atendimento. Pergunte se vai aparecer a imagem do seu cliente, pergunte se pode ser divulgado antes para você não ter problema. Mas assim, mostre o seu bastidor. Se você tem as semijoias que você separa, ou que você bota em cartelas com os preços, com as etiquetas, mostre isso. O seu cliente vai despertar desejo pela sua marca, por você ser autêntica, por você ser diferente. Esses dias eu postei aqui para vocês, e postei também no IG das Noivas, alguns spoilers das peças que eu tô fazendo da nova coleção, né? E isso, um monte de gente mandou mensagem, e no IG das Noivas, quantas noivas me mandaram mensagem querendo agendar horário depois do lançamento, para ver as peças. Por quê? Porque isso desperta o desejo. Eu vi o desenho, como é que vai ficar. Meu Deus, ela não viu nem a joia, ela só viu o desenho. Ela já despertou, meu Deus, eu já vou marcar horário com a Ana para ver logo, para não ter ninguém que vai alugar antes de mim. Tudo isso desperta, tudo isso comunica com o seu cliente. Para você parece muito fácil. Vamos dar um exemplo aqui de maquiagem. Ai, mas o que eu vou falar? Qual é a dica que eu vou falar de maquiagem? Gente, tanta coisa que você pode falar do seu negócio, tanta coisa que você pode despertar de interesse no seu negócio. Comece a anotar todo dia, anota um pouquinho o assunto. Para você parece bobo, mas para o cliente que te segue, que quer entender sobre maquiagem, que quer comprar uma maquiagem, que quer fazer uma maquiagem com você, ele vai te ver como autoridade. E quanto mais autoridade, mais desejo ele vai despertando pela sua marca. Gente, o que eu tinha para falar seria isso hoje. Eu quero convidar vocês para estar quarta-feira que vem comigo de novo, tá? Eu vou tentar ativar lá no outro canal para ser feito por lá. Vou tentar de novo, mas eu quero vocês comigo e dizer que logo, dia 31 de maio, vai ter uma masterclass que eu vou falar toda a minha estratégia de comunicação com o meu cliente. Desde o primeiro contato com ele, como eu desperto o desejo dele para continuar comigo, para saber um pouco mais do meu produto. Isso eu vou falar na Masterclass do dia 31. Logo eu vou abrir a lista para você se inscrever, para estar nessa Masterclass, que tem que participar, tem que estar lá dentro do grupo VIP. Eu vou abrir, vai ser gratuita essa aula. Então continua aqui nos stories que você vai ver logo essa lista aberta. Gente, muito obrigada pela aula de hoje, muito obrigada por estarem aqui comigo, porque afinal de contas foi meio conturbado para ser aqui. Mas agradeço e espero ver vocês quarta-feira que vem, tá bom? Gratidão!